Olá, meu nome é Estela Barbosa Januzzi e eu sou estudante de Economia na Universidade Federal de Viçosa. O presente trabalho foi desenvolvido em colaboração com a Cristiane Rosa Ferreira e orientação do professor Evandro Camargos Teixeira. E o tema é Gastos Públicos per capita em Educação e Incidência de Doenças de Veiculação Hídrica no Estado de Minas Gerais. Iniciando pela introdução, as doenças de veiculação hídrica, como a diarreia, a cólera, a dengue, a amebíase, leptospirose e giardíase, estão diretamente ligadas ao subdesenvolvimento e decorrem principalmente da ingestão de água de qualidade imprópria para o consumo humano. De acordo com Pater, essas doenças estão ligadas a condições precárias de saneamento básico, de acesso à água tratada e de moradia, ao desamparo estatal, à desigualdade social, ao subdesenvolvimento e à falta de instrução da população, bem como aos seus hábitos de higiene ambiental e pessoal. Além disso, essas doenças ainda se configuram como um problema de saúde mundial, causando cerca de 842 mil mortes por ano, principalmente motivadas pela diarreia. E são doenças que atingem mais as crianças, tendo como uma das principais causas de mortalidade infantil a diarreia. No Brasil, nós vemos que mais de 230 mil internações e mais de 2 mil óbitos são em decorrência dessas doenças de veiculação hídrica. Além disso, o nosso país tem altos gastos com saúde curativa, tendo sido estimado cerca de 99 milhões de reais gastos com internações hospitalares decorrentes dessas doenças. Além disso, e desses gastos, nós temos perdas humanas, perdas de produtividade em função da morbidade e, consequentemente, as perdas econômicas no nosso país, motivadas pelas doenças de veiculação hídrica. No nosso caso, escolhemos por investigar o estado de Minas Gerais, por sua relevância econômica ao Brasil, seu alto grau de desenvolvimento econômico e de participação no PIB nacional, uma vez que esse é o estado com o terceiro maior PIB. Minas Gerais está inserida na região Sudeste, que é a região que apresenta as menores taxas de incidência de doenças de veiculação hídrica no Brasil. Entretanto, ainda encontra 17,9% da sua população sem acesso à água e outros 27,9% sem acesso à rede de esgoto. Em 2017, foram registrados no estado mais de 16 mil internações, com 306 óbitos, sendo a diarreia a principal doença responsável por esses números, resultando em um impacto de 7,2 milhões de reais para os cofres públicos em decorrência também de saúde curativa dessas doenças. Bom, e além do investimento em saneamento básico representar uma medida prioritária em termos de saúde pública, destaca-se o nível educacional da população como um dos principais fatores capazes de diminuir a incidência de doenças de veiculação hídrica, como nós apresentaremos mais à frente nessa apresentação. E assim, o objetivo geral desse trabalho é analisar o efeito dos gastos públicos per capita em educação sobre a incidência de doenças de veiculação hídrica em Minas Gerais, durante o período de 2002 a 2017. E inova-se ao fazer essa análise não apenas para todo o estado, como também para as suas 12 mesorregiões, uma vez que Minas Gerais apresenta uma grande desigualdade social, o que de certa forma reflete o panorama brasileiro. A próxima seção se refere aos aspectos teóricos e empíricos bases dessa pesquisa. Na literatura, vemos que a educação impacta positivamente a saúde em geral, uma vez que expande a consciência nos indivíduos a respeito de atividades orientadas a prevenir doenças. Além de que os investimentos em educação compensam os gastos que poderiam ser dispendidos em saúde e com o tratamento de doenças futuramente. Falando especificamente da educação e das doenças de veiculação hídrica, tem se exposto na literatura como o nível de escolaridade das mães impacta na prevenção de agravantes da diarreia na infância. Então, mães com uma maior escolaridade têm maiores noções de como lidar com os episódios dessas doenças em suas crianças. Foca-se também na educação como forma de melhorar as noções de higiene básica e de consumo adequado de água nos indivíduos. Ademais, no Brasil, um estudo comprovou que a mortalidade infantil causada por essas doenças reduziu
em decorrência de melhorias na cobertura de serviços de saneamento básico e ao maior acesso da população aos serviços de educação e saúde. Falando agora da metodologia, optou-se por utilizar o modelo econométrico com dados empilhados em painel, que possibilita a obtenção de um número maior de observações. Especificamente, foi utilizado o estimador de método generalizado dos momentos, GMM, para dados empilhados em painel. O nosso painel ainda é do tipo desbalanceado, por faltar informações de alguns municípios. Temos então exposto aqui a forma do nosso modelo estimado, que é a forma log-lin. Discorrendo agora sobre as variáveis utilizadas no nosso modelo, que foram todas baseadas na literatura do tema, nós temos a variável explicada, que está na forma de logaritmo e se refere à propensão de indivíduos acometidos por doenças de veiculação hídrica por 100 mil habitantes. E as variáveis explicativas são a própria variável defasada em um período, a fim de captar o efeito inércia, a renda per capita no setor formal, a taxa de emprego no setor formal, gastos públicos per capita em saneamento, o grau de urbanização dos municípios, o índice de envelhecimento da população e, finalmente, a nossa principal variável explicativa, que são os gastos públicos per capita em educação. E o seu sinal esperado é negativo, uma vez que quanto maior o nível educacional, espera-se que menor seja a propensão de acometimento por essas doenças de veiculação hídrica. Cabe falar ainda que os dados dessa pesquisa foram extraídos do Índice Mineiro de Responsabilidade Social da Fundação João Pinheiro. Começando agora a apresentar os resultados de discussões, nós temos, primeiramente, a análise descritiva. Destaca-se aqui que a proporção média de incidência de doenças de veiculação hídrica por 100 mil habitantes é de aproximadamente 2,5. E, além disso, os valores do desvio padrão do gasto per capita com a educação, da renda per capita do setor formal e dos gastos per capita com saneamento básico, nos mostram que essas variáveis têm uma correlação alta com a proporção de indivíduos acometidos por essas doenças aqui investigadas. Caminhando para uma análise gráfica de todo o estado de Minas Gerais, nós percebemos que ao longo do período de 2002 a 2017, houve uma pequena elevação dos gastos per capita em educação e uma ínfima queda da proporção de doenças de veiculação hídrica por 100 mil habitantes, como mostrado nesses gráficos. E aí, com isso, nós percebemos que, de fato, um aumento dos gastos em educação impactaram de maneira negativa nessas doenças. Entretanto, como Minas Gerais é um estado muito heterogêneo, nós optamos por fazer essa análise para as 12 mesorregiões do estado, como é possível ver no gráfico a seguir. Nesse gráfico, o que é interessante é que justamente as mesorregiões que estão acima, isto é, as que mais investem em educação, são as que têm as menores taxas de doenças. São elas o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a Central Mineira, a Zona da Mata, Vale do Rio Doce e Oeste de Minas. Essas mesorregiões investem na faixa de R$200 mil e R$985 mil anualmente em educação. Já as mesorregiões que estão abaixo no gráfico, que são as que investem menos em educação per capita, são também as que têm as maiores incidências de doenças, sendo essas regiões Vale do Mucuri, Noroeste de Minas, Jequitinhonha, região metropolitana de Belo Horizonte, Campo das Vertentes, Sul e Sudeste de Minas e Norte de Minas. E essas regiões investem na faixa de 18 e 37 mil por ano. Nós vemos que a incidência das doenças para as mesorregiões que investem mais em educação se encontra na faixa de 650 a 4.700 a cada 100 mil habitantes, aproximadamente. Enquanto que para as outras 7 mesorregiões que investem menos, essa faixa é de 13 mil a 26 mil casos a cada 100 mil habitantes. E nós percebemos ainda que durante todo esse período variou-se muito pouco os gastos em educação e também a propensão de doenças de veiculação hídrica, sendo que essas apresentaram uma pequena queda nesse período. Os resultados econométricos nos mostram que todos os parâmetros estimados foram significativos e todos os sinais se encontraram de acordo com o esperado.
Por fim, as considerações finais, nós conseguimos perceber que os resultados da nossa hipótese foram atestados, ou seja, maiores gastos públicos educacionais impactam negativamente nas doenças de veiculação hídrica. Além disso, essa pesquisa contribui para ressaltar a importância de maiores investimentos públicos em educação, que geram inúmeros impactos positivos no crescimento e desenvolvimento econômicos, além de poupar recursos em tratamento de doenças e internações hospitalares, que compreendem a área da saúde curativa. Obrigada pela atenção.